quais os novos favoritos para o acesso na segundona. Eu preciso da classificação da Série B, a gente vai fazer conta agora. Todo o primeiro bloco aqui de programa a gente tem feito conta, né? E hoje não vai ser diferente, porque ontem o Novo Horizontino passou o Goiás também. Curitiba tem 61 pontos, está uma vitória do acesso. Chapecoense tem 58, há 2 vitórias do acesso. O Remo tem 58, o Atlético Paranaense tem 56, fechando o G4. O Novo Horizontino é o primeiro time fora do acesso, ele tem 56. Ontem poderia ter voltado ao G4, mas acabou não vencendo o América Mineiro, partida que você ouviu aqui na Band News Goiânia. Sexto, o Criciúma com 55, sétimo, Goiás com 55, e para por aí. O Curitiba, né, primeiro colocado, e o Goiás o sétimo, as equipes que estão ainda envolvidas nessa condição de acesso para a Série A. Eu preciso da próxima rodada da segundona. Põe na tela porque a gente tem confrontos diretos mais uma vez. Jogos emocionantes. Eu vou só aqui para os jogos que valem alguma coisa, né? Cuiabá e Goiás, vale muito para a equipe esmeraldina, uma derrota praticamente sacramenta o não acesso da equipe do Goiás, porque ele chegaria no máximo a 61 pontos, né? Em caso de derrota. Com 61, a equipe não sobe, só uma tragédia. Novo Horizontino e Remo, vale demais da conta. Mais um confronto direto aí, o Remo, terceiro colocado contra o quinto Novo Horizontino, jogo em Novo Horizonte. Atlético Paranaense e Volta Redonda, o Atlético vencendo, praticamente sacramento o acesso. Outro jogo que vale, Criciúma e Atlético, domingo. Criciúma precisando da vitória e o Atlético sem nada para fazer no campeonato, né? E um outro jogo que vale demais, Chapecoense contra o América Mineiro, segunda-feira, 19h, na Arena Condá. São jogos aí pela antepenúltima rodada da segundona. Diante disso, meninos, quais as contas e quem são os favoritos para chegar à Série A, faltando 3 rodadas apenas para o final da Série B? Começa por você. Alô, comandante, fala comigo, Nivaldinho. Boa tarde, Superfera do Brasil. Boa tarde, Tiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Tim, ao Santa Claus, Jean Lopes. Os favoritos, os grandes favoritos, são exatamente esses que estão nesse momento no G4, né? É verdade que tem aí um confronto direto entre um que está no G4, que é o Remo, com um que está na bica para entrar, que é o Novo Horizontino. Para mim, o Novo Horizontino não vai conseguir o acesso, porque vacilou em momentos decisivos, tropeçou em casa, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Ontem não conseguiu superar o América lá em Belo Horizonte, quase perdeu o jogo, inclusive. Eu acho que dificilmente foge disso aí, tá? Porque o Atlético Paranaense, apesar de ser o quarto colocado, tem 56 pontos, ele tá tendo uma grana aí nessa reta final. Eu imagino que ele mandou mala branca lá pro América Mineiro. O time do América não ia se esforçar daquele jeito nem a pau. E ele tem uma sequência de jogos até o final que é relativamente tranquila. O gargalo que ele tinha que passar, exatamente esse jogo diante do Goiás, aqui em Goiânia, acabou vencendo, né? O Remo tem esse confronto pesado, mas depois ele tem um confronto que pode ter ali uma entrega, viu? Que é ele contra o Avaí. Você acha que o Avaí vai esforçar para ajudar o Criciúma? Vai não, pode esquecer. Então, o Remo ganhando esse jogo, desses 2 jogos aí, ele vai ter que, logicamente, ganhar do Goiás, né? De todo jeito ele tem que ganhar do Goiás para ele subir. O problema do Remo foi aquele empate em casa. Mas eu acho que, só para finalizar, que dificilmente foge dessas equipes que estão aí nesse grupo do G4 nesse momento. Curitiba praticamente classificado, a Chapecoense em boas condições, o Remo também e o Atlético Paranaense. Muito bem, 1h15 da tarde agora. Debate das feras, oferecimento Engilabor, segurança do trabalho com o Timácio da Engilabor. Melhores produtos do campo o ano inteiro você só encontra no Hortifruti do Hiperbureira. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Gente, na Vesa Renault, Praça Nova Suíça anunciando para você 72 horas com ofertas inacreditáveis. Aproveite, quinta, sexta e sábado. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E você de casa, já deixou o seu like no canal do YouTube? Você já deixou o seu like no canal do YouTube? Ainda não? Você já mandou superchat pra gente? Cadê o seu superchat, hein? Manda 5, 10, 12, 15, 20, o que você puder. Vai ser muito bem recebido. Abençoe a nossa obra. Manda aquela bênção especial na tarde desta terça-feira, viu? Muitas bênçãos pra gente.
Brenner William, Furacão no melhor programa de esportes do YouTube, abraço a todos. Ó, Brenner, obrigado aí pela parte que me toca, viu? Alô, Curitiba, grande abraço aí, cidade linda, capital maravilhosa. O Aderbal Breck, sigam o Verdão líder, mais um de Curitiba, torcedor do Coxa. Luiz Antônio Costa Pereira, tá ligado com a gente, é torcedor do Paysandu, mandando lobos aqui direto de Belém do Pará. Humberto Carvalho, também tá ligado com a gente, Saulo Gomes, vocês estão malucos, o Goiás não sobe. Ô, Sala, avisa pra tabela de classificação. A tabela de classificação ainda acredita no Goiás e eu também. Também acredito no Goiás. A gente vai bater sexta-feira e vai subir. Falamos isso aqui ontem no debate. Um abraço aqui pro nosso grande Paulo Rocha, também tá ligado. Vila Nova precisa de uma reformulação completa. Muito bem. E o Flávio Gonçalves também tá ligado aqui de Belém, todos os dias, sempre ouvindo o debate das feras. Obrigado, viu, Flávio? Tamo junto, Flavinho. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, receita de deliciosos momentos. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Laje Santo Inês, as melhores lajes do Brasil. Faça a tua cotação pelo 3246-7200. Mas não te esqueça, as lajes não são iguais. Laje Santo Inês, pergunte a quem já fez. Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação até a colheita, 3576-3646. E atenção, Brasil, venha conhecer a nova loja da Autovia Motors, na Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550, no Parque Amazônia. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na Autovia. Chegando o primeiro superchat da tarde, o Marco Antônio Gabriel mandando R$5 pra gente. O Goiás vencendo os 3 jogos, fica à frente do Remo e do Novo Horizontino. E aí teria de torcer por um tropeço do CAP ou do Criciúma. Beleza, tá registrada aqui a sua mensagem, Marcou. Obrigado pela audiência. Depende, né? Depende dos resultados, né? O Remo tem que perder os 2 jogos fora de casa. É porque depois, pela quantidade de vitórias, é isso mesmo. Pela quantidade de vitórias, o Remo tem mais vitórias que o Goiás, né? Não, e o Remo pode chegar a 64 pontos, 64, né? Isso. Igual. Aí fica igual, né? Não, mas ele chegaria a 64. O Goiás com 3 vitórias chegaria a 64 também. Então o Goiás passaria. Tem essa possibilidade, sim. 1h18 agora. O problema é que o Remo, nesse momento, tem um saldo de 12 e o Goiás tem um saldo de 5. São 7 gols, né? É muita coisa. 7 gols, você não tira em 3 jogos assim com facilidade, não. Gelopes, vem pra cá também, meu filho, porque essa rodada aí, agora finalmente a gente tá chegando ao final, né? É porque o campeonato tá tão equilibrado e tão emocionante que a gente tem batido nessa tecla aqui há muito tempo e a gente, a cada rodada que passa vai mudando de ideia, vai mudando de opinião. O Goiás semana passada era muito favorito, essa semana já não é. Daqui a pouco ele ganha do Cuiabá, acontece uma combinação de resultados, ele volta a ser favorito. Então, assim, as coisas estão chegando ao limite, estão chegando ali pro final. Uma coisa eu tenho certeza, o Novo Horizontino não sobe. Ontem, pra mim, foi a confirmação. Time, assim, que reta final não é com eles. Foi assim em 2023, perdeu força na reta final, não subiu. Ano passado, do mesmo jeito, perde pro Goiás aqui na Serrinha, com todas as chances de acesso e não sobe. E agora, mais uma vez, ele perde força na reta final. Mas pra você, quem são os favoritos desse momento para chegar à Série A em 2026, Jean Lopes? Alô, mais completo. Fala comigo, Jean. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Um grande abraço a você. Um abraço ao querido comandante Nivaldo Carvalho, ao querido amigo, o maestro Tim. E, claro, uma boa tarde especial a você, ouvinte da Band News FM, a você, amigo das feras do esporte. Thiago, o Goiás não deve se preocupar com o Remo e Novo Horizontino. Esses dois aí estão descartados como adversários do Goiás em busca de uma vaga. E eu vou explicar por quê. Porque para o Goiás conseguir a vaga, o Goiás terá que vencer seus 3 jogos. Terá que vencer o Novo Horizontino e terá que vencer o Remo. E aí, mesmo que esses dois vençam... Aliás, o Novo Horizontino já vai perder para o Goiás. Então o Goiás vai ultrapassar. E o Remo também vai ficar atrás do Goiás, mesmo se vencer seus 2 últimos jogos. Porque o Goiás chegará a 19 vitórias e o Remo chegará a 18. Então esses dois não são adversários para o Goiás em termos de competição, de concorrência a uma vaga. Quem são os grandes adversários do Goiás? Chapecoense e principalmente Criciúma. Porque o Goiás não enfrenta esses 2 adversários mais. E se eles vencerem seus 3 jogos, o Chapecoense ficará à frente do Goiás em vitórias, né? O Chapecoense já tem 17 vitórias. Então, mesmo que ele perca um jogo e o Goiás ganhar seus 3,
o Goiás não alcança mais a Chapecoense. E o Criciúma tem um detalhe, né? Se o Criciúma ganhar seus 3 jogos e o Goiás ganhar seus 3 jogos, eles terminarão empatados em pontos e terminarão empatados em vitórias. Porém, o Criciúma, nesse momento, tem 7 gols a mais que o Goiás no saldo. Então, a dificuldade do Goiás está em não depender mais de si em relação a Chapecoense e principalmente a Criciúma. O Atlético Paranaense e o Curitiba vão se classificar, porque o Curitiba já tem uma pontuação muito alta e o Goiás não enfrenta ele mais. O Atlético Paranaense a mesma coisa, terá 3 adversários frágeis, dificilmente perderão pontos, principalmente o Atlético Paranaense. O Curitiba pode até perder um de seus jogos, ou até perder um e empatar o outro, que consegue a vaga. E o Atlético Paranaense, ao meu ver, ganhará seus jogos restantes. Então, eu estou pessimista em relação ao Goiás, pela competição com o Criciúma, que para mim é o grande adversário do Goiás. Ao meu ver, Curitiba, Chapecoense e Atlético Paranaense vão conquistar suas vagas. E sobrará uma em disputa entre Remo, Criciúma e Goiás. Só que aí o Goiás tem essa desvantagem para o Criciúma. A Chapecoense, para mim, jogou um grande jogo contra o Remo, perdeu muitos gols, até me fez recordar daquele jogo entre Goiás e Remo na Serrinha, quando o Remo perdeu pelo menos 6 ou 7 chances claras de gols e não venceu o Goiás. Mesma coisa Chapecoense contra o próprio Remo nesse último jogo. Tem jogado um futebol muito vistoso, eu gostei demais do jogo da Chapecoense contra o Remo. O Remo teve a posse de bola, mais posse de bola, mas quem jogou futebol foi a Chapecoense. Só que perdeu vários e vários gols, fez gol anulado, teve pênalti anulado e tudo mais. Thiago, Curitiba, Chapecoense, Atlético Paranaense, para mim, conquistarão suas vagas. A outra vaga está em aberto e, para mim, o Criciúma, pelos jogos que lhe restam, é o principal favorito a conseguir a 4ª vaga. Se o Criciúma não levar, aí o Goiás leva. Perfeito. 1h23 agora. 1h23. Gente, vai deixando o like. São 115 likes até o momento aqui no canal do YouTube. Eu tenho que bater pelo menos 200 nesse primeiro bloco, tá? Lembrando para você mais uma vez que a nossa meta de hoje, 400 likes para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Gente, sempre bom falar aqui para você da nossa GT Autopeças. Para você que está precisando de peças, a solução você encontra na GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas da Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. Precisando de uniformes para a tua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os estados. Solicite uma cotação pelo nosso WhatsApp 629-8165-0131. Instagram, @EloForteUniformes. Tá a fim de tranquilidade para focar no que realmente importa? Crescimento do seu negócio? Entre em contato com o Timaço da Atlanta Contabilidade e Confiança que gera resultados. 62982360008. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, com 30 meses de garantia, só R$420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E Primeira Mão Saga. Acesse o site e conheça primeiramãosaga.com.br. O Eldo Leão tá ligado com a gente. Moisés Oliveira, o Remo vai bater o Novo Horizontino, anotem. Edberto Saturnino, o Goiás não sobe. José Jocílio também tá ligado com a gente, do Reis Oliveira também mandou mensagem, ainda acreditando no acesso do Verdão. Um abraço pro Carlos Divino Santos, concordo com o Jean. O Goiás só vai subir se todos os jogos do Criciúma, pelo menos um for com derrota. Caso contrário, o Criciúma para mim vai para a Série A. Um abraço pro Hélio Alves, após a derrota para o Furacão, vocês afirmaram que o Goiás não subiria, hoje estão com essa balela. Ô Hélio Alves, pega a gravação, que algum de nós disse isso aqui. O que nós falamos é que ficou mais complicado, ficou mais difícil, mas em momento algum a gente jogou a toalha, não. Pra mim o Goiás está muito vivo. Se o Goiás ganha sexta-feira da equipe do Cuiabá, ele vai ganhar do Grêmio Novo Horizontino aqui na Serrinha também. E aí ele faz 61 pontos. E ele vai pro tudo ou nada contra o Remo. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, gente. Por uma série de fatores, se eu fosse gremista, eu estaria extremamente preocupado em decidir vaga na última rodada contra a equipe do Goiás. Por uma série de fatores. Inclusive peso de camisa, tradição, força nacional. Eu não gostaria, assim, de forma alguma, de decidir vaga de acesso contra a equipe do Goiás.
forma alguma. E o torcedor tem que entender o seguinte, o ouvinte, a gente analisa o futebol dentro da lógica. E dentro certo? de um momento, né, Nivaldo? Você tem que... A gente não tem o poder da adivinhação. A gente analisa o futebol dentro da lógica. A lógica dizia o quê? Que o Remo iria vencer a Chapecoense em casa. E isso não aconteceu. Ali colocou o Remo numa situação extremamente delicada. Porque eu acho que ele vai ter um jogo fácil contra o Avaí, lá na ressacada, pela questão da rivalidade lá em Santa Catarina. Mas duas vitórias, por exemplo, para ele, eu estou contando até a possível vitória diante do Goiás, talvez não seja suficiente para ele subir, né? Talvez precise de mais coisa, né? Exatamente. Então, a situação realmente ficou... ele tinha uma margem maior, assim, um pedaço de bolo maior para usufruir, e ele jogou um pedaço fora, que foi esse empate contra a Chapecoense lá nos seus domínios. Isso aí tem um custo elevadíssimo para o time do Remo. 1h27, o Jean Lopes está chamando. Deixa eu só pegar o boa tarde aqui do Maestro Tim, Jean, dá uma seguradinha aí. Eu tenho que falar para você da Pizza Z. Jogo bom pede a melhor pizza da cidade. Pizza Z há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery, WhatsApp 6235314000 ou pelo app da 99 Food. Delta Certificadora, micro, pequeno e grande empresário, faça ou renove o certificado digital da sua empresa. Venha para a Delta Certificadora, 6239966699. Delta Certificadora, Black Friday da Seba, ofertas arrasadoras em todas as lojas. Porcelanato 90 por 90 em César, por apenas R$ 59,90. E a cada R$500 em compras, você compra um Corolla Cross 0 km. Tá esperando o quê, gente? Venha para a Seba, o melhor da construção, com os preços mais baixos do mercado goiano. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114, Sopema GO, 100% confiança. Vai deixando o teu like, hein? Like, eu tenho que bater 200 likes em menos de 2 minutos. Participe com a gente. Tim, quem são os favoritos nesse momento para chegar à Série A? Faltando apenas 3 rodadas para o final da mais emocionante Série B da história recente, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Um forte abraço para você, um abraço meus amigos Jean Lopes, também para o nosso comandante Nivaldo Carvalho, para Giovana, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Ceras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Até para a gente acelerar um pouco, Thiago, para mim, as 3 primeiras vagas definidas aí, com Coritiba, Chapecoense e Atlético Paranaense, até porque eu acredito que esses 3 times farão aí de 64 pontos para cima, e se fizerem 64, quanto é o caso da Chapecoense, ela vai ter um número de vitórias muito grande, já que já tem 17 vitórias, ou seja, chegaria a 19, e aí para mim ninguém alcançaria a Chape em número de vitórias com essa pontuação de 64 pontos. O Atlético Paranaense, para mim, vencendo as 3 partidas, ele vai chegar a 65, vai estar na Série A, e o Coritiba, que para mim precisa de mais uma vitória para chegar a 64 com 18 vitórias aí, talvez mais um pontinho ali, 19, a 65 vai estar na Série A. Então, para mim, essas 3 primeiras vagas estão definidas. E aí, a 4ª vaga vai ser essa briga que a gente está falando. O Nivaldo falou, o Jean falou muito bem também, em relação a Remo, Goiás e Criciúma. Também não acredito no Novo Horizontino mais. E aí, analisando há uma possibilidade grande dos 3 terminarem com 64 pontos. Se isso acontecer, para isso acontecer também, o Goiás e o Criciúma precisam vencer seus 3 próximos jogos e o Remo vencer 2 jogos, né? O caso perderia para o Goiás na última rodada. Se o Remo vencer Novo Horizontino e também o Avaí, aconteceria isso. Caso o Goiás vença os 3 jogos, terminaria os 3 com 64 pontos, como disse muito bem o Jean. Aí o critério vai ser em saldo de gol entre Criciúma e Goiás, porque o Remo ficaria com a vitória a menos. Nesse momento o Criciúma tem um saldo melhor que o Goiás acima, com a diferença de 7 gols a mais tem o Criciúma, então o Goiás teria que tirar essa situação. Agora, pensando, analisando realmente a tabela, eu vejo que a do Criciúma é mais tranquila, para que o Criciúma chegue a esses 64 pontos, automaticamente chegaria aí com 18 vitórias, né? Então ficaria com uma pontuação bem. Então o favoritismo para mim para a 4ª vaga nesse momento é o Criciúma. Agora, analisando para o nosso lado, para o lado do Goiás, o que eu vejo que seria interessante, o melhor caminho para o Goiás seria o Remo ser derrotado na próxima rodada para o Novo Horizontino.
para que o Novo Horizontino chegue a 59, o Goiás vença o Cuiabá, chegaria a 58 na sexta-feira, e na próxima rodada, na penúltima, tem um confronto Goiás-Novo Horizontino, o Goiás vencendo, passa o Novo Horizontino, automaticamente ele vencendo o Cuiabá e o Remo perdendo o Novo Horizontino, ele vai passar o Remo em número de vitórias, então chegaria muito vivo para a decisão na última rodada diante da equipe do Remo, e seria mais interessante ainda para você ver como que tá a situação, né? O Goiás tá torcendo muito para a derrota do Remo, porque se o Remo perdesse pro Avaí também, aí o Remo chegaria na última rodada sem chance, seria um jogo um pouco mais tranquilo, entre aspas, para a equipe do Goiás. E diante disso, o Criciúma tropeçar. Até um amigo nosso internauta falou, o Criciúma tem que perder um jogo. Não, ele não precisa, ele precisa empatar. Precisa não, o empate já... Empatando já um jogo, ele já ajuda o Goiás, caso o Goiás vença as 3. Ele já volta pra alça de mira do Goiás. A situação do Criciúma é a mesma do Goiás. Rigorosamente. A diferença que ele está... Uma diferença, ele pegou o Atlético. A diferença é a seguinte, que ele tem um saldo melhor que o Goiás. Então isso é a diferença. Tem que ganhar os 3 jogos. E a outra diferença é que ele joga 2 jogos em casa e o Goiás faz 2 jogos fora. E olhando pro lado do Remo, o Remo ele precisa fazer pelo menos 7 pontos nesses 9 que restam, porque aí ele terminaria com 65. Aí sim o Remo estaria na Série A. Então o Remo está numa situação que ele também não pode perder. 2 vitórias nos 3 jogos que restam do Remo não é garantia pro time remista. O Remo ele pode ter jogado o acesso fora no empate contra a Chapecoense com gol aos 48 minutos do segundo tempo. Era até mais porque que isso. Se ele ganha da Chapecoense, ele estaria com 61 pontos a 1 vitória do acesso. Ganharia do Avaí, iria 64. Justamente. Então a análise hoje pro remista, caso aconteça uma normalidade, porque a gente tá falando aqui dentro da normalidade, até em cima do que o Nivaldo falou, a gente analisa o que é mais normal. As zebras acontecem demais. A gente acontece toda hora. Agora, numa normalidade, o Remo hoje tem que fazer 7 pontos nos 3 jogos que restam. E a gente não analisa assim, a possibilidade de empate. E o que está acontecendo de empate aí nessa... Você vê, o Atlético Paranaense venceu, né? O resto foi... Só. Todo mundo empatou. A única equipe da parte de cima... O único que perdeu foi o Goiás, automaticamente quem ganhou foi o Atlético Paranaense, o resto foram todos empates. Chapecoense empatou, Curitiba empatou, Remo empatou, Novo Horizontino empatou, Criciúma empatou. Fala, Jean, pra gente matar o bloco aqui, meu filho. 1h33? Sim. Não, porque o Nivaldo, e corretamente, né, porque a gente sabe como são essas coisas de rivalidade, disse que o Avaí não vai se esforçar, digamos assim, para vencer o Remo. Mas eu vou discordar um pouco, Nivaldo, pelo seguinte, hoje em dia, esse trem de rivalidade só tá na cabeça do torcedor e da imprensa. Jogador de futebol, e a maioria que joga hoje no Avaí, provavelmente nem catarinense ou não tá nem para rivalidade, ele tá preocupado com dinheiro. Para passar o final do ano com um vinhozinho melhor, um piruzinho melhor, um Chester, um Tender. E aí vai chover dinheiro lá para os jogadores do Avaí. Vai ter dinheiro do Atlético Paranaense, vai ter dinheiro do Goiás, assim, eu tô prevendo isso, né? Não tô afirmando. E aí, esse de rivalidade fica para trás. Aliás, eu vou dizer até um detalhe. Se eu fosse o Goiás, né, enchia o Atlético Goianiense também de bicho, de mala branca. Porque os jogadores do Atlético Paranaense, o Atlético Goiano, ofereciam um bicho pro Atlético Goianiense contra o Criciúma e até contra a Chapecoense, entendeu? Porque o que interessa para eles é dinheiro. Jogador de futebol é profissional, não tá nem para rivalidade não. Isso era na época do Lincoln, do Tuíra, do Zé Luiz, do Roberto Oliveira, desse povo. Hoje em dia eles não estão nem aí para isso não. Então o Goiás tem que jogar nos bastidores também e fazer o que os outros fazem, oferecer mala branca, entendeu? Porque aí vão correr sim, tanto o Avaí como o Atlético Goianiense. Aliás, quando eu perguntei pro Atos aqui nos debates se o Atos ia pagar bicho para seus jogadores nos jogos restantes, eu já fiz uma pergunta provocativa que eu sei que ele ia responder o que respondeu, que não ia pagar jamais. Então o Goiás vai lá e paga para dificultar a vida dos adversários. 1h35, debate das feras, oferecimento Doutor Baterias, a bateria pifou, chame o doutor, 3142-8070, restaurante Xanativo, melhor almoço de Goiás, Avenida T1144, Setor Bueno, 3241-2266. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial da Gema PC, entrega rápido e suporte especializado. Para mais informações, acesse o nosso site, suprema-go.com.br, suprema-go.com.br. Se tá na hora de abastecer a sua casa, não tem debate, gente. O Hortifruti do Hipermoreira é a melhor opção sempre.
Compre melhor no Hortifruti do Hiper Moreira. Gente da gente, 100% goiano. E até em cima do que o Jean falou, até falando pra você aqui, vamos causar uma polêmica, meu Jean já causou essa polêmica. Eu gosto de polêmica. Não, e o Jean foi muito bem, porque é o seguinte, nesse momento, Thiago, por mais que o presidente Atos Batista aqui, naquela brilhante entrevista que vocês comandaram com ele, deixou bem claro que ele não, até na próxima encarnação dele, ele não vai torcer pro Goiás subir, quem entra em campo é os jogadores. Mas aí tem uma ferramenta agora, que é do dirigente. O dirigente, o que ele pode fazer, ele deixou bem claro. Jogadores de base, por exemplo. Mim, ele falou que não colocaria time sub-20. Eu até acho que mas o Atlético... ele pode fazer testes. Até acredito que o Atlético vai fazer esses testes e é o direito dele mesmo de fazer esses testes. Agora, cabe o Goiás, se eu sou um dirigente do Goiás hoje, primeiro, foco no sexta-feira. Não adianta nada você pensar em dar dinheiro para esse, para aquele outro, se não fizer a parte dele. E é o que para mim, o que eu tô mais preocupado é isso. O Goiás conseguir fazer a parte dele, que é vencer os seus 3 próximos jogos. Venceu sexta-feira, o jogo do Atlético é domingo. Sim, mas o Atlético tinha uma premiação de 10 milhões pelo acesso, os caras não deram conta. Tenta de novo. Amigo, de novo. Jogadores do Atlético aqui, premiação, uma linha branca pra eles aqui, não precisa ganhar do Criciúma não, empatar, difícil, muito, até porque o Nivaldo falou isso no direto ao assunto dele, já vem falando há algum tempo. O Atlético, o Adson falou isso também, o Atlético não tá conseguindo vencer nem quando precisava, fora de casa, mas o caminho que tem é esse, é tentar fazer o Criciúma deixar de ganhar pelo menos um jogo. Então, oferecer não é problema algum, oferece, tenta, pra mim o caminho é esse. Primeiro, Goiás fazer a parte dele, vence o Cuiabá, e aí, amigo, mala branca.